Olá, tudo bem? Muito bom dia! Olha nós aqui de novo, gente, que maravilha, não é? E aí, como foi para fazer a atividade, hein? Como é que é, deu para fazer a atividade? Como é que foi? Foi legal? Foi difícil de pensar? O que é que você pretende fazer, né, depois que tudo isso passar? Hein? Então, vamos lá. Olha, parabéns também àqueles que entregaram a atividade certinho. Não esquece de olhar a data de entrega bonitinho, ver lá o nome, o e-mail direitinho e lembrando, de 7 da manhã às 11 da manhã, nós estamos sempre no horário das nossas aulas para tirar dúvidas de vocês. Posta no grupo, pergunta no grupo, tá? E uma coisa que eu queria deixar bem claro, por que é importante entregar a atividade? Primeiramente, gente, é importante entregar a atividade porque você aprende, você pensa sobre você mesmo, você escreve sobre você mesmo, sobre aquilo que você quer. É muito importante entregar essa atividade, joia? E aí, a consequência disso qual é? A consequência disso é que você vai ser aquele aluno, aquela aluna exemplar, você vai tirar o seu 10 que você tanto deseja e certamente o seu boletim vai ficar, ó, bonito, recheado, coração da mamãe vai ficar, ó, cheio de alegria, coração do papai, ó, cheio de alegria, tá? E você também, pelo seu esforço, o esforço que você fez para entregar a sua atividade, certo? Muito bem. Ah, tia, mas eu não consegui fazer tudo. Se esforça para fazer, mesmo que esteja, que você não tenha certeza, arrisca, coloca lá a atividade, mas você tem que colocar lá aquela questão, arriscar, pelo menos sabendo por que você está arriscando, certo? Eu estou arriscando nisso porque eu acho que é assim, assim, assim. Ah, mas o risco não deu certo, deu errado. Não deu certo, eu errei a questão. Não tem problema. O importante é a gente tentar. Gente, se a gente não tentar, se você não tivesse tentado, você não ia saber se tinha acertado. Né? E é muito importante a gente fazer a atividade pensando sobre aquilo que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo daquela forma. Poderia ser de outra forma, eu errei aqui, eu posso fazer de outra forma, eu posso me corrigir numa outra situação? É isso, gente. As nossas atividades escolares, elas servem para isso, principalmente para isso, para além da nota que a gente vai ter no boletim, ok? Então, cada atividade dessa, pense que ela é parte da sua vida e nós estamos aqui para te ajudar, de fato. Sem muita conversa, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Uma revisão, né? Vocês saíram lá do 7º ano tendo aquela noção de análise sintática. Ui, o que é isso? Lá no 7º ano eu vi isso? Sim, você viu lá no 7º ano as classes de palavras, você viu o substantivo, você viu o adjetivo, você viu o artigo, você viu os pronomes, que eles determinam, os pronomes eles são determinantes, assim como os artigos, assim como os adjetivos, tá? E outros também, às vezes um próprio substantivo pode determinar outro substantivo, certo? E aí, para que servem esses adjetivos? Para especificar, para poder caracterizar. E todas essas palavras, elas assumem tanto os adjetivos como os substantivos, como os verbos que dão aquela ideia de ação, elas assumem uma função dentro de uma frase, dentro de uma oração. Falamos muito sobre frase oracional. O que é uma frase oracional? É toda frase que é uma oração, tá? Então, mas existe frase sem ter oração? Sim, existe frase sem ter oração. E o que é necessário? O que diferencia uma frase oracional de uma frase não oracional? Se você falou que é o verbo, acertou em cheio, é o verbo. Uma frase
não oracional, ela não contém verbo. Quando você está passando por um momento de aflição, você diz o quê? Socorro! Socorro não é verbo, tá certo? Não é verbo, socorro, tá? Então, essa ajuda que você pediu, né? Essa ajuda que você pediu, ela não é verbo. Logo, essa frase, nessa entonação, né, de exclamação, socorro! Isso aí, gente, nada mais é do que uma frase. Por quê? Qual é o conceito de frase que a gente tem? O conceito de frase é um enunciado. E o que é um enunciado? Já prestou atenção que a palavra enunciado ela está muito próxima da palavra anunciado? Tira-se o E e coloca-se o A. Então, o enunciado, ele anuncia, ele diz, ele fala. Se ele fala de maneira oracional ou não, mas ele fala, ele comunica, tá? Então, ele tem um sentido dentro de uma situação que a gente vai chamar aqui de uma situação discursiva. Qual era a situação que a pessoa que estava gritando socorro estava? Será que ela estava tranquila? É óbvio que não, tá? Então ela comunicou. O propósito dela foi realmente anunciado, foi dito que era de pedir ajuda. E alguém deve ter ouvido, a gente espera isso. Então é esse o ponto. Cada palavrinha dessas que eu citei, existe uma função sintática. Então vamos pensar. Para a pessoa que estava lá em apuros, o que aconteceu? Primeiramente, ela gritou socorro. Se ela gritou por socorro, então tem um agente. Quem foi que agiu? Foi a pessoa que gritou, percebeu? A esse agente nós vamos chamar de sujeito da oração, tá? Nós vamos chamar de sujeito da oração, ok? Então você poderia dizer, ela gritou por socorro, joia? Agora eu tenho uma palavra que dá ideia de ação. Que palavra é essa que dá ideia de ação? Isso mesmo, você falou que é o verbo gritar. Ela gritou por socorro, joia? Então, o que é que nós temos? Nós temos um agente que gritou. Quem foi esse agente que gritou? Você disse para mim que foi ela. Lógico, se foi ela, então o agente vai ser ela. Ela, eu aprendi lá no sétimo nome que é um pronome. Legal, é um pronome pessoal do caso reto. E esse pronome pessoal do caso reto tem a função de agente. Ele substitui aquele nome, ou seja, aquele substantivo que tem uma função de agente da oração. Ou, vamos parar por aí, depois a gente fala que também tem outro tipo de agente, tá certo? Não só o que age, mas o que sofre a ação. Isso é um pouco mais para frente. Vamos ver então qual é a atividade da semana? Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui qual será a nossa atividade da semana, tá? Bem, a nossa atividade da semana, como eu falei, é uma revisão da análise sintática. Eu gostaria só de lembrar para vocês, gente, que o termo sintaxe, ele está relacionado ao eixo horizontal. Olha aqui para minha mão. Eu tenho o eixo vertical, que é o eixo da morfologia. Que é a morfologia? São as classes de palavras, aquelas sujeito, adjetivo, né? Aliás, sujeito não, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, verbo, tá? Temos as conjunções, as interjeições, certo? Então, gente, eu tenho aqui o eixo horizontal. Ou eu vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui o eixo horizontal. Por quê? Esse eixo horizontal é o eixo da sintaxe. É como é que eu vou organizar a minha morfologia, esse eixo vertical, dentro do meu eixo horizontal. Como é que eu vou organizar todas essas palavrinhas? O substantivo, o adjetivo, o pronome, o advérbio,
o artigo, as conjunções, as interjeições, como é que eu vou, as preposições, como é que eu vou organizar isso a ponto de elaborar uma oração, de elaborar uma frase oracional que tenha sentido, tá? Então, vamos lá. A primeira questão? A primeira questão é: qual das frases abaixo é uma oração? Aí você vai simplesmente marcar. E eu quero que você justifique também, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Justifique, ok? Explique. É muito importante, porque às vezes você dá um chute, deu certo. Isso aqui não é loteria, gente. A gente tem que saber por que nós estamos respondendo daquela forma, tá? É isso. Então, na segunda questão é simples, muito simples. Quem é o sujeito da oração que você marcou? Quem é o sujeito da oração que você marcou? Lembra que eu falei sobre o sujeito? O pronome pessoal do caso reto pode ocupar o lugar do sujeito. Um substantivo próprio também pode ocupar um lugar do sujeito. Um substantivo comum também pode ocupar o lugar do sujeito. Um substantivo simples, um substantivo abstrato, enfim. E vou parar por aí, mas não é só o substantivo que pode assumir o lugar do sujeito, tá? Depois a gente vê isso na próxima aula. Bem, qual a ação ou processo realizado pelo sujeito? Aqui, quando eu quero saber a ação ou processo realizado pelo sujeito, eu vou me remeter a que classe de palavras? É óbvio, a gente aprendeu no ano passado que uma classe de palavras que dá a ideia de ação, estado ou processo, a gente vai chamar de verbo. E eu vou aqui corrigir o que eu acabei de dizer. Não é ação, estado ou processo. É ação, estado e processo, tá bom? Porque se eu digo que é estado ou processo, dá a ideia de entender que o processo é a mesma coisa que estado. E não é. E quando eu falo de estado aqui, é o estado em que a pessoa se encontra. Por exemplo, será que ela está feliz? Será que ela está triste? Será que ela está com sono? Entendeu? É isso que eu quero dizer, tá? Então, esse é o estado. Quando eu digo Maria está feliz, Maria está doente, não é isso? Então, a gente está indicando o estado em que ela se encontra naquele período, naquele momento. Joia? Quarta questão. Qual a classe de palavras tem a função de sujeito? Qual a classe de... Que classe? Eu vou corrigir aqui, ó. Vou colocar aqui. Que classe de palavra tem a função de sujeito? Isso é referente à oração que você marcou como sendo uma frase oracional, tá certo? O item que você marcou como sendo uma frase oracional. E a quinta questão: como se classifica a palavra que dá a ideia de ação ou processo? Tá joia? Olha, 5 questõezinhas, coisinhas simples demais de fazer. Na próxima aula do dia 15, ó, está aqui. Está aqui a data de entrega, dia 15/2. Então, ó, manda por e-mail. Esse e-mail que foi criado só para vocês encaminharem as atividades. Atividades de português, PS 7b.8ab@gmail.com. Beleza? Se alguém tiver dificuldade de encaminhar a atividade, fala com a gente que a gente faz esse tutorial. Eu fico com você explicando como manda a atividade por e-mail. Gente, atividade quando manda por e-mail, você tem a certeza de que aquela atividade ela não vai se perder no meio do caminho, porque o e-mail vai guardar essa atividade para você. É como se ele colocasse lá na caixinha dele e vai realmente ficar guardado lá. Joia? Beijo, abraço carinhoso a todos vocês
e até a próxima aula, meus amigos.